Quero externar o meu louvor, a minha gratidão pela vida do pastor Paulo Silva, vice-presidente da igreja, aos demais pastores, também ao Gabriel, que esteve ministrando a palavra de Deus, e até disse para ele, é difícil trazer um pão depois que trouxe uma padaria, né? Deus abençoe a tua vida, esse jovem pregador do evangelho, e a toda a igreja, saúdo com a paz do Senhor Jesus. João capítulo 4 e versículo 27, os irmãos acharam? Nos diz assim: E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Amém. Tome o vosso assento, glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Amados, queridos irmãos, quando nós analisamos a respeito da historicidade da história de Cristo, percebemos que Jesus, ele veio num ambiente cheio de superstições, um ambiente cheio de rivalidades, fanatismos, hipocrisias e desprezo. Mas Jesus, ele estava preparado para amar aqueles que eram odiados. Jesus veio para escolher aqueles que eram desprezados e aceitar aqueles que eram inaceitáveis. Jesus, ele sentava-se à mesa com aqueles que o mundo considerava como párias, como coisas fúteis. Jesus sentava com publicanos, com pecadores, serviçais às autoridades romanas, leprosos, prostitutas e doentes. Jesus preocupava-se sempre em sentar com aqueles que ele buscava causar a transformação. Aleluia. Quando nós analisamos o Evangelho de João no capítulo 4 e versículo de número 1, o texto bíblico diz que Jesus agora estava com seus discípulos. E no versículo 2 diz que era ali necessário passar por Samaria. Esta rota que ligava a Judeia até a Galileia, passando pela região de Samaria, era uma rota mais curta. Todavia, os judeus evitavam esta rota. Os judeus preocupavam-se em ir até atravessar o Jordão, caminhar por a região da Pérea, e então atravessar o Jordão novamente e ir até a Galileia. Essa distância em que eles percorriam a mais, dava mais ou menos uns 60 quilômetros a mais de viagem. Você pode perguntar, mas por que eles faziam isso? Porque eles evitavam passar pela região de Samaria. Samaria habitava um povo chamado samaritanos, e os judeus, eles tinham uma rixa com os samaritanos. Desde as épocas do reinado de Israel, do reino do norte, quando o Império Assírio, ele conquista a região do norte, e o rei Oséias começa a pagar tributo ao Império Assírio. E pagando tributo, chega um momento em que eles cessam este tributo. E então, em resposta, o governo assírio, ele entra e invade Samaria, cercando a sua capital, e após 3 anos, conquista Samaria. Ele deporta milhares e milhares de israelitas, jovens, foram até a Síria. Todavia, aqueles que ficaram na terra, vários homens e mulheres estrangeiros começaram a habitar em Israel. Então houve a miscigenação. Começaram a casar-se, começou a acontecer o sincretismo religioso. Você vai ver no livro de 2 Reis, no capítulo 17, que há um sincretismo religioso. A nação de Israel agora estava se deitando a altares profanos, adorando a deuses estranhos. E então a adoração verdadeira, o monoteísmo de Israel, havia se acabado. Desta forma, após Israel voltar a conquistar o seu território,
permaneceu essa miscigenação de alguns dos povos. Então, os judeus evitavam conversar com os samaritanos. Alguns historiadores dizem que quando o samaritano se aproximava, fariseus e homens doutores da lei pegavam pedras e atiravam nesses samaritanos. Mas pasmem os senhores, Jesus escolheu passar por esta região. Por quê? Porque nesta região, Jesus queria encontrar alguém. E Jesus senta-se perto de uma fonte. E nesta fonte, a Bíblia diz que ele estava cansado. O verbo cansado no grego é kopiao, que significa trabalhar exaustivamente. É como se Jesus tivesse trabalhado o dia inteiro no serviço pesado e agora senta-se naquele posto para descansar. Mas a Bíblia diz que então se aproxima-se uma mulher com cântaros em sua mão. E o horário que aquela mulher aproximava-se não era um horário costumeiro. Por que, pregador? Porque quando nós analisamos a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 24, versículo 11, você percebe que o horário costumeiro das mulheres era tarde. Quando o servo de Abraão foi encontrar-se com Rebeca, ele encontra-se com ela à tarde. Mas aquela mulher estava ao meio-dia, num horário inoportuno para mulheres. Por quê? Porque ela queria evitar esse contato com algum homem que havia naquela época. Mas ela veio com o intuito para tirar água. E quando ela aproxima-se do poço para tirar a água, Jesus diz para ela: mulher, dá-me de beber. Quando Jesus questiona e pergunta àquela mulher: você pode me dar de beber? Aquela mulher olha para Jesus e a primeira coisa que ela vê, que ela consegue enxergar, é para as vestes de Jesus. Por quê? Porque as franjas das vestes denunciavam que Jesus era judeu. No livro de Números capítulo 15, versículo 37 a 39, a diferença de um judeu era as suas franjas. Ela percebe através das franjas de Jesus que ele era judeu. Segundo, o sotaque de Jesus denunciava que ele era da região da Galileia. Porque Jesus, percebemos isso no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 73, que quando os servos chegaram a Pedro disse: não, eu não conheço ele. Mas eles disseram: o teu sotaque, a tua fala denuncia que tu é judeu. Mas entenda, aquela mulher, mesmo percebendo através das vestes, das franjas, das orlas, das vestes de Jesus e através do seu sotaque, que ele era judeu, ela tenta evitar este contato. Mas Jesus olha para ela e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e o que é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Jesus, quando fala em conhecer, o verbo grego significa perceber com os olhos. E quando ele disse o dom é um presente dado livremente, ou seja, se tu conheceras, se tu pudesse sentir e perceber com os olhos o que eu tenho para te dar, algo gratuito, algo que não tem preço, tu me pedirias, eu te daria água viva. Mas no versículo 11, a mulher responde a Jesus dizendo: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, porque o poço é fundo, e onde, pois, tem água viva? Perceba que a visão daquela mulher era uma visão limitada. A visão daquela mulher não enxergava apenas as coisas que estavam à sua frente, era uma visão limitada através dos seus problemas, nada além dos seus problemas, das suas necessidades básicas e atuais. Aquela mulher apenas estava percebendo aquilo que estava na sua frente, mas ela não percebeu que quem estava diante dela era alguém que poderia lhe dar algo eterno, algo que não poderia ser limitado. Porque Jesus tinha para apresentar para ela uma solução eterna, mas aquilo que a mulher estava percebendo com seus olhos era algo limitado, era algo que estava à sua frente. É por isso que Jesus está falando conosco essa noite. É tempo de nós abrirmos os nossos olhos espirituais
pararmos de olharmos para os nossos problemas, para as dificuldades, para as limitações, para aquilo que impede você de crescer no reino espiritual, abrir os seus olhos espirituais e perceber que aquilo que Jesus tem preparado para a sua vida é muito além daquilo que você imagina. 2 Reis, do capítulo 6, versículo 14 e 17, a Bíblia diz que então o exército da Síria enviou cavalos e carros e um grande exército, e chegaram e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus disse: olha, tem um exército cercando a cidade com carros e cavalos. Então o servo disse para o seu senhor: ai, meu senhor, o que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E então o homem de Deus, Eliseu, ele ora, e a Bíblia diz que Eliseu ora dizendo: Senhor, peço-te que abras os olhos deste servo, para que ele veja. E quando ele ora, o Senhor abre os olhos do moço, e ele percebe que naquele monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? É noite de pararmos e enxergarmos apenas o problema na nossa frente. Nós temos que perceber que ao nosso redor existe um exército espiritual que não dorme, que de dia e de noite está pelejando pela tua causa, está pelejando pela tua família, está pelejando pelo teu ministério, está pelejando por você. Mas é que o problema do crente é que o crente tem essa mania, ele sempre coloca limitação no agir de Deus. Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz que quando Deus chama Moisés, Moisés disse: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. No livro de Juízes capítulo 6, versículo 15, quando Deus chama Gideão, Gideão disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Quando Deus chama a Jeremias, no capítulo 1 e versículo 6, Jeremias diz: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Perceba que era uma síndrome que havia nos personagens bíblicos. Quando Deus chamava eles enxergavam apenas as suas limitações, apenas aquilo que lhe impedia do agir de Deus na sua vida. Mas Deus te trouxe nesta casa, esta noite, com uma palavra profética para te dizer que não são as tuas limitações, não são os teus erros, não são as tuas falhas que vão impedir o Senhor de levantar a tua vida como instrumento na cidade de Santiago, neste estado, neste Brasil, porque o Senhor te chamou para uma grande obra. Mas Jesus responde àquela mulher dizendo: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Sabe o que Deus está dizendo para você? Ei, aquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que Deus tem preparado para você é eterno. As coisas passageiras deste mundo, como pregou irmão Gabriel Quintino, passam, mas aquilo que Deus tem preparado para nós é eterno, 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 eterno. É por isso que Paulo escreve no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem, as que nós percebemos, as que nós vemos com os nossos olhos são temporais, mas as coisas que Deus tem prometido para a igreja de Santiago, as que não se veem, são eternas, são eternas, são eternas, são eternas. Aleluia.
É por isso que nós temos que parar de enxergar e se apegar nas coisas que são limitadoras da nossa vida, nas coisas que são terrenas, nas coisas que são passageiras, nas coisas que são fúteis. E quando eu falo isso, eu falo de riquezas, falo de problemas, falo de aparência física, falo de status, falo de todas as coisas, a fama, do reconhecimento, do pecado e dos desejos da carne. É por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 2 e versículo 17, ele escreve: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pregador, mas como assim? O que eu preciso juntar? Aquilo que é eterno, aquilo que não é palpável para os seus olhos e para as suas mãos. Mateus capítulo 6, versículo 20 e 21, Jesus escreve dizendo: mas ajuntais tesouro nos céus, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Paulo também escreve no livro de Romanos capítulo 6 e versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E Pedro vai escrever na sua carta no capítulo 1, versículo 13 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição dentre os mortos. Perceba, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Mas depois de tudo isso que Jesus descreve para ela sobre esta água, a mulher disse: Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e que venha aqui tirá-la. Aí Jesus começa a conversar com ela, disse: olha, chama o teu marido. E ela disse: não tenho marido. Jesus disse: bem disseste, pois que não tenho marido, pois tivesse 5 maridos, e agora esse que tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Porque Jesus agora confronta o caráter daquela mulher. Entenda que quando encontramos com Jesus, o nosso caráter é confrontado, porque nenhum daquele que encontra Jesus permanece da mesma forma, porque quando encontramos Jesus, todos os nossos desejos, emoções, sentimentos são confrontados pelo Evangelho de Cristo. A mulher disse: bom, eu vejo que o Senhor é profeta, nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: crê-me agora, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. Deus é espírito, importa que os adoradores verdadeiros o adorem em espírito e em verdade. Entenda que o verbo grego neste texto é em pneumate, ou seja, em espírito, pneuma, em espírito. E no grego, no pneumate, ou seja, em espírito, ou seja, através do seu espírito. Deus nos convoca para uma adoração verdadeira. E quando eu falo isso, é uma adoração sincera de coração. Porque nós, assembleanos, temos costume de virmos na igreja, participarmos do culto de domingo, cantarmos os hinos da harpa, cumprimentarmos o irmão que seja bem-vindo, escutarmos a palavra, mas o nosso coração não adorou verdadeiramente. Mas nós viemos uma reunião santa como essa, não apenas por costume, mas nós viemos como verdadeiros adoradores, para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Um verdadeiro adorador não está preocupado com quem vai cantar, não está preocupado se o irmão Jonas vai tocar, não está preocupado se é o Arthur que vai pregar, se é o Gabriel, se vai trazer uma mensagem teológica. Um verdadeiro adorador, quando vem na casa de Deus, o seu espírito
Espírito começa a se mover e dizer: Jesus, eu estou aqui, independente do que for, de quem cantar, quem pregar, eu vim para adorar, eu vim para adorar, eu vim para adorar. A mulher diz, para nós encerrarmos: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou. Jesus disse: eu. Mais alto, Jesus disse: eu sou. E quando Jesus diz para eu sou o que falo contigo, Jesus estava querendo representar aquilo quem ele era. Porque quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, ele disse: eu sou quem fala contigo. Só que entenda, fique de pé em nome de Jesus. Só que entenda, se nós analisarmos no hebraico, no original hebraico, o verbo eu sou o que sou, no hebraico é erie, asher erie, que significa eu serei o que serei. O que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher: eu vou me tornar aquilo que você precisa que eu me torne neste momento. Como assim, pregador? Ele estava dizendo: se você precisa de justiça, eu vou ser a tua justiça. Se você precisa de paz, eu serei a sua paz. Se você precisa de libertação, eu vou ser a sua libertação. Se você precisa de saúde, eu serei a sua saúde. Se você precisa de força, eu serei a sua força. Se você precisa de salvação, eu serei a sua salvação. Mas e se você precisar de vida eterna, eu serei a vida eterna em Cristo Jesus para você. Jesus está querendo dizer essa noite: eu serei aquilo que você precisa. Se você veio essa noite dizendo: Jesus, só tu sabes o que eu preciso, só tu me conheces, Jesus, Ele está dizendo: eu vou me tornar aquilo que você precisa na sua vida. Eu vou me tornar a salvação na sua casa. Eu vou me tornar a salvação para o seu casamento. Eu vou me tornar a transformação no seu lar. Eu vou me tornar a paz no seu leito conjugal. Eu vou me tornar aquilo que você precisa. Irmã Maíse, prepara o louvor. Mas o que aquela mulher faz, pastor Elvio? Quando ela ouve aquilo, o texto bíblico diz que a mulher, ao perceber que ela encontrou o eu sou na sua vida, ela estava carregando alguns cântaros de água. E quando ela percebe que estava com os cântaros na mão, a Bíblia diz que aquela mulher, ela joga aqueles cântaros no chão e sai correndo para a sua cidade, anunciar aos quatro cantos que ela tinha encontrado o verdadeiro Cristo. Sabe o que Ele está dizendo para você essa noite? É necessário nós deixarmos os cântaros de lado para encontrarmos com Cristo. É necessário nós deixarmos os cântaros que estão pesando e impedindo o nosso ministério de prosperar. É necessário você deixar os cântaros que estão limitando a sua vida espiritual. Quem sabe você disse: pregador, há tanto tempo eu estou carregando o cântaro da depressão e está difícil. Pregador, há tanto tempo eu carrego o cântaro do complexo da inferioridade. Eu me acho incapacitado para fazer a obra. Você disse: pregador, eu estou carregando o cântaro da tristeza. Eu estou carregando o cântaro da doença. Eu estou carregando o cântaro da falta de perdão, da amargura. Mas Ele está dizendo para você essa noite: deixa este cântaro de lado esta noite,
porque o grande eu serei está aqui e veio falar com você. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu oro pela tua igreja agora, antes de fazer este convite. Eu oro, Jesus, para que cântaros espirituais sejam deixados de lado aqui essa noite. Eu oro, Jesus, para que todo peso nesta alma seja retirado agora, Jesus. Que toda tristeza, todo cansaço espiritual que comece a cair por terra agora. E eu te peço agora que você, pela fé, deixe este cântaro de lado agora. Em uma só voz comece a adorar o nome do Senhor aqui essa noite. Porque os cântaros que você trouxe aqui essa noite, você está deixando neste culto. Os cântaros que você trouxe aqui estão ficando aqui. Você vai voltar para a sua casa dizendo: grande eu serei. Está comigo, está comigo, está comigo, está comigo, está comigo. Um verdadeiro adorador, a minha oferta eu Adore a Ele. ofereço a Ti. Seja um verdadeiro adorador aqui essa noite, em espírito e em verdade. Pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Jesus, independente daquilo que eu trouxe até aqui essa noite, Quero deixe te na adorar, cruz. Diga: Jesus, eu estou deixando o cântaro na cruz essa noite. Floresça. quero me Deixe na alegrar, mesmo se o dinheiro me Faltar. a vitória Vem mesmo que pareça que é o fim. pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Se você quer passar aqui na frente, precisa de uma oração, vem. Tu és fiel, Quem passa aqui na frente, eu quero orar pela sua vida eu sei hoje. que tu és. Você que precisa deixar os cântaros de lado, venha, venha. O eu serei está te esperando aqui na frente. Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Oh Jesus, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Você pode, quem sabe, pensar nessa noite, Fiel Senhor, meu assim como aquela Deus, mulher: fiel a mas mim. Senhor, o Senhor está conversando comigo. Jesus, é comigo mesmo que o Senhor está falando. Ele diz: é contigo mesmo. É noite de descermos todos os empecilhos espirituais. É noite de abrirmos os nossos olhos espirituais e contemplarmos aquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Cante bem alto. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel.
permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ache uma pessoa do seu lado agora. Abraça esta pessoa agora. Não importa quem esteja do seu lado, abraça esta pessoa agora. Feche os seus olhos, abrace uma pessoa do seu lado agora. Eu quero que você comece a orar por esta pessoa agora. Só o Senhor conhece os cântaros que essa pessoa tem carregado até aqui para estar essa noite. Mas eu quero que você ore agora por ela. Eu quero que você comece a interceder por esta pessoa. O Senhor quer te encher tanto do Espírito Santo aqui essa noite, que você vai ser tão cheio que vai ser a transbordar esta pessoa que está do seu lado agora. Senhor Jesus, eu chego diante da tua presença agora. Eu oro pela tua igreja aqui em Santiago, e eu te peço, Jesus, que é onde tiver um servo, uma serva de Deus, cheia do teu Espírito Santo, enche, Jesus, enche agora, Jesus. Vai entrando neste coração agora, vai arrancando toda escama espiritual. Aquele que é profeta, enche, pega ele, Jesus, enche ele. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Desde a planta do pé ao teu alto da cabeça, seja tocado por Deus, seja tocado por Deus, seja tocado por Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Volte para o teu banco, queridos. Aleluia. Melhor coisa você fez nessa noite, ir na casa do Senhor. O pelotão estão vendendo pastéis, e no final do culto nós vamos ajudar esse pelotão que tem se levantado para fazer a diferença. Então, no final do culto, vamos ajudar os amados irmãos adquirindo um pastel para nós ajudarmos esse pelotão. E sábado, a nossa terceira marcha para Jesus, às 17h30, estaremos ali na Praça da Bandeira, onde nós vamos nos concentrar. Nossos irmãos de Maçambará, que vieram para servir a Deus aqui em Santiago. Que Deus abençoe você, amados, viu? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Convidamos a igreja para se colocar em pé e vamos orar desse pé. Aqueles irmãos que não participaram do corpo e do sangue do Senhor, está aqui isso, sentar bem na frente. O pastor Leandro e o pastor Rubilá estarão dando a santa ceia para os irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma excelente semana a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Alô. Os irmãos, passem aqui para frente, por gentileza, e eu vou estar lendo a palavra do Senhor.